nosso irmão Ricardo, que vai iniciar aqui o estudo sobre a beneficência, que é um item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Eu vou ficar em pé até quando a perninha aguentar. Ainda não está 100-100, está 70-30, 80-30, mas a gente já aguenta ficar um pouquinho em pé. Tá? Você está virando meio bruxa, viu, Lúcia? Um pouquinho antes da palestra, ela virou para mim e falou assim, por que você não faz uma palestra por inspiração? Eu falei assim, todas as palestras são inspiradas, de alguma forma você estuda antes, você lê antes, só que eu não esperava ser pego de surpresa da forma como eu fui hoje. Né? E também como eu e o Passarelli da antepenúltima palestra, também fomos pegos de surpresa. Né? Então vamos lá. Pegando um gancho aqui dessa mensagem de Emmanuel, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção, a forma como Emmanuel se dirige a nós, os puxões de orelha que ele nos dá, né, que são verdadeiros chutes na canela, que é para você acordar realmente, porque, principalmente sobre quando ele fala, quando Jesus fala, por que dormis? Eu posso perguntar, ou a gente pode fazer uma reflexão profunda, tá? Se realmente estamos acordados. Se realmente estamos acordados para as verdades espirituais. Ou se ainda continuamos, como ele fala aqui, como ele fala em sonâmbulo, né? Ele fala alguma coisa aqui de sonâmbulo, uma espécie de sonâmbulo. Tá? Inconscientes. Tá? Podemos estar acordados, mas podemos estar inconscientes ainda sobre o nosso papel diante de tudo aquilo que está à nossa volta, o que inclui fazer o bem, o que inclui a nossa própria evolução. Ah, mas eu vou ao grupo fraterno todos os domingos. Muito bem, parabéns. Eu também estou aqui sempre que posso, todos os domingos, todas as quartas, aos sábados, quando tem necessidade. Mas isso significa que eu sou um ser evoluído? Eu posso simplesmente estar vindo. Mas a minha consciência, ela pode ficar lá fora. Ela pode não acompanhar o meu corpo. O meu corpo está vindo, a minha vontade está vindo, mas muitas vezes a minha consciência não está desperta para aquilo que aqui ou em outras casas a gente se depara. E às vezes a nossa consciência não está desperta para aquilo que a vida se nos apresenta. Todos os dias temos oportunidades infindáveis de trabalharmos a nossa consciência, de melhorarmos, de prestarmos atenção daquilo que nos acontece, daquilo que acontece à nossa volta. E a partir desses fatos, a gente tomar ações. Mas, infelizmente, ainda a gente não age, a gente reage. A gente reage às situações que aparecem na nossa vida, situações corriqueiras. Não vou dizer a você que eu também não reaja, eu reajo. Mas eu acho que a grande diferença daqueles que já começam a perceber a necessidade de mudança é ter a reação e, ao mesmo tempo, parar e falar, eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que voltar e fazer a ação, e não simplesmente a reação. Quando a gente fala em beneficência, tá, a gente fala assim, não, eu faço beneficência. Tá? O que seria para vocês beneficência? Caridade? Quantas vezes no ano o sentido de beneficência é ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer, filantropia? Aí fica a pergunta para que as nossas consciências respondam. Quantas vezes por ano eu faço filantropia? Quantas vezes no ano eu faço caridade? Quantas vezes no ano eu ajudo o meu próximo?
Eu compro rifa lá no grupo fraterno. Rifa não, ação entre amigos. Tá? Eu compro uma ação entre amigos lá no grupo fraterno. Eu vou à cantina, eu compro salgadinho. Legal. Mas será que efetivamente eu estou ajudando ao meu próximo? Quando a gente fala ajudar o próximo, a gente imagina o quê? Vou fazer caridade na rua, vou participar da caravana para levar alimento para os pobres. Mas e o nosso próximo que está do lado, no nosso lar, na nossa casa? Onde a nossa caridade tem que ser efetivamente praticada. Onde a nossa benevolência, a caridade como Jesus entendia, ou como ele nos ensinava como deveria ser. Benevolência, indulgência e perdão para todos. É o famoso BIP. Tá? Se você inverter da PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, né, que é a soma de todas as riquezas. Né? Se você pegar o PIB, a soma de todas as suas riquezas, as suas riquezas intelectuais, as suas riquezas morais, tá? Que inclui justamente o quê? Benevolência, indulgência e perdão para todos. Essa é a forma correta de se atuar caridosamente. E às vezes a gente faz isso do lado de fora da nossa casa. Às vezes passa ao largo. Eu não gosto de me colocar em primeira pessoa, mas a gente está num mundo em que as coisas acontecem, inclusive com a gente. As coisas não acontecem só com quem nos assiste, as coisas acontecem conosco, e a gente tira daquilo ali lições pessoais, ricas lições pessoais. Todos os dias, como eu falei no início, todos os dias a vida te dá infinitas oportunidades, infinitas lições para que você melhore a sua consciência. Eu vinha caminhando pela Rio Branco, eu trabalho no centro da cidade, e também no centro aqui. Tá? Vinha caminhando ali pela Rio Branco. Infelizmente, o centro da cidade virou uma coisa assim complicada. O presidente Vargas é morador em situação de rua para todos os lados, em plena luz do dia, pessoas necessitadas mendigando, te pedindo alguma coisa. E eu fui abordado, por um mendigo, uma pessoa bem suja, um traje bem sujo, tá? E realmente o cheiro não era, o odor que exalava ali não era muito agradável. É um teste, né? Como é que você faz caridade nessas condições? Como é que você pensa em fazer caridade nessas condições? A reação natural que a gente tem é... literalmente, a gente não empurra a pessoa, mas é de afastar, de se afastar daquela pessoa, se afastar daquele cheiro e sequer ouvir o que ela tem a dizer. A nossa primeira reação é você passa, não, e vai andando. Como a primeira reação que a gente tem quando um garoto vem pedir dinheiro no sinal, a gente fecha o vidro do carro. Eu tenho certeza que alguém já passou por isso ou já viu isso. A gente sequer se digna a ouvir o que aquela criança tem a falar. A gente só fala não, e vira as costas e vai embora. Nesse momento, eu não estou sendo benevolente, eu não estou sendo indulgente, porque eu estou julgando pela aparência, né? E não estou utilizando o perdão. Nessas três formas, quer dizer, eu não estou sendo nem um pouco caridoso. Voltando à pessoa que me abordou, ele falou, moço, o senhor pode pagar um prato de comida para mim? Eu olhei em volta, eu andando, ele andando comigo, e eu estou andando bem devagar. Lembra que eu falei? 70, 30, então eu estou andando bem devagar. E ele veio junto comigo, o senhor pode me dar comida? O senhor pode pagar um prato de comida? Aí eu olhei em volta, no trecho que eu estava, a Rio Branco não tem restaurante, tem poucos, tá? Só tinha um atrás de mim, mas bem longe. Eu olhei em volta e falei, desculpa, amigo, mas não. Tá? Virei. Quando eu dei 2 passos à frente, ele virou e falou, moço, eu estou pedindo um prato de comida, pelo amor de Deus. Aí o que é que você faz numa hora dessa?
O arrependimento bate forte, né? Eu parei. Imediatamente, quando eu olhei para o lado, tinha uma barraquinha de hambúrguer, cheeseburger, tá, tapioca. Tem um rapaz ali na esquina da Marechal Floriano que fica vendendo. Tá, com a Viscondinha 1 ali, bem pertinho. Tá. Eu olhei para a pessoa, ela já estava mais ou menos uns 30 metros à frente. Aí eu cá comigo, acabei de perder uma oportunidade de exercitar tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu passo para as pessoas. No nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa pressa, a gente reage às situações. A gente não age com amor, a gente não age com caridade, a gente não age porque nós ainda somos ainda muito imperfeitos. Então, a nossa primeira reação é a chegar de lado. Tá? É o não, eu não posso, eu não tenho, mesmo quando você tem. Então, eu acho que essas situações que acontecem no nosso dia a dia, elas são muito mais frutíferas do que eu ir ao centro para ouvir uma palestra. Porque é ali, naquele momento, em que eu exercito aquilo que eu ouvi ou aquilo que eu li. Aquilo que eu já tenho, ou melhor, como diz Emmanuel, se já temos 2 ou mais semanas de evangelho, já sabemos exatamente o que fazer. Então, é ali naquele momento, na rua, no dia a dia, na minha casa, tá? No dia a dia com os meus filhos, com a minha esposa, que é com quem a gente perde a paciência 375 mil vezes por dia, né? Não é com um vizinho do lado, é com a esposa, é com o marido. Tá? A todo momento você se irrita. A todo momento ela se irrita com você. Tá? É exatamente ali que eu tenho que exercitar a minha caridade, a minha paciência, o meu perdão, o meu entendimento. Qual o sentido? Por que eu não consigo entender? E procurem fazer um teste. Eu estava ouvindo outro dia aquele pastor Cláudio, né? É um pastor que está na rede social, acho. Cláudio Duarte, não é isso? Ele conta uma história muito legal, né? Mas muito legal mesmo. Tá? Ele falou o seguinte, que ele estava esperando a esposa dele sair de um salão de beleza, e ele falou, se alguém já viu essa historinha, tá? Vai lembrar, já ouviu. Ele estava esperando a esposa sair do salão de beleza, ela mandou uma mensagem para ele e falou que já estava pronta. E ele foi ao salão esperar. Só que quando ele chegou lá, ela não estava pronta. Ela só fez um sinal para ele, mais ou menos isso, de espera um pouquinho. E ele com o carro parado no meio da rua. E ele começou a se irritar, ele começou a ficar nervoso. E quando ela chegou, tá, qual foi a primeira reação? Qual seria a nossa primeira reação? Discutir, de brigar, né, reclamar. Agora, pergunto eu, e a pergunta que ele faz, e se fosse a esposa do seu amigo que tivesse feito isso com você? Você brigaria com ela? Você reclamaria com ela? Você ia engolir as palavrinhas, não ia? Ia botar aquela aguinha da paz e ia ficar quietinho. Ainda ia falar, nossa, como você está bonita, seu cabelo ficou ótimo. Não é isso? Se fosse a sua esposa, no mínimo você dá uma espinafrada. Esse tempo todo para parecer dessa forma? Enfim, porque ali você já está explodindo de raiva, então você fala sem pensar. Tá? Então, sabe, são esses pequenos detalhes que a gente acha que são besteiras no nosso dia a dia, tá? É que nos ajuda para que a gente utilize a beneficência. Tá? Não só na questão de fazer filantropia, mas é questão de fazer o bem. E uma vez, um palestrante fez uma pergunta numa palestra, ele perguntou, e por acaso era o Haroldo Dutra, tá? Ele perguntou, o que é o bem? Eu faço a mesma pergunta para você. O que é o bem? Para vocês, perdão. O bem é caridade, né? O bem é fazer o bem e ajudar as pessoas, certo?
Será que você ajudando as pessoas, você está fazendo realmente o bem? O bem, ele só é bem quando serve para os dois lados. Quando aquele bem que eu estou fazendo também faz bem para mim. Ou seja, reportando-se naquela máxima do Cristo, que o seu não seja não e que o seu sim seja sim. Quantos sims a gente dá na nossa vida e realmente aqueles sims a gente engole a seco aquele sim, né? Fala assim, não, sim, mas aquilo está me fazendo um mal danado. Está fazendo bem para a pessoa, porque ela recebeu um sim. Mas aquilo dentro de mim está me corroendo as entranhas. Então o bem só é o bem quando ele faz bem para os dois lados. Qual o maior dos mandamentos que a gente já aprendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, se eu estou fazendo bem para alguém, aquele bem tem que ser bem para mim também. Essa é a grande questão das relações interpessoais, que a gente se atropela e a gente acaba criando uma relação de concessões e não uma relação de troca, onde o bem impera, onde eu concedo alguma coisa pelo simples fato de dizer o sim para agradar aquela pessoa. Então eu começo a ter uma relação de concessão. E do momento em que eu sou obrigado, e aquilo vai acumulando, e nesse momento eu estou sendo caridoso com ela? Não. Estou sendo caridoso comigo? Não. Estou fazendo beneficência com ela? Não, e nem comigo. Eu estou indo de contra o maior dos mandamentos. Eu não estou amando a mim mesmo. E eu tenho que aprender a me amar. Não da forma egoísta, não da forma possessiva, né? Porque o egoísmo, como fala Emmanuel lá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é a chaga me corrija se eu estiver errado, tá? É a chaga da humanidade. Ele usa termos pesados no Evangelho. Lá no capítulo 5, né? Não, capítulo 11. Eu de cabeça também eu sou péssimo para isso, tá? Você pode provar que duas cabeças erram mais do que uma, tá? Vocês viram a prova? Tá? Nem ele, nem eu sabemos. Tá? Então, o egoísmo tem que ser extirpado. É a chaga da humanidade. Então, não é ter amor próprio, aquele amor egoístico do eu, primeiro eu, segundo eu, depois eu, depois eu. Se sobrar um pouquinho, obviamente vai para mim. Né? Porque farinha pouca é meu pirão primeiro. Não é assim que a gente fala? Tá? Não esse tipo de amor. Tá? É o amor consciente. É o amor que te faz crescer como pessoa, que você se vê como um ser humano, que ainda tem falhas, que você aprende a se perdoar. Não perdoar ao outro, mas aprender a se perdoar, a não carregar culpa. Percebe que tudo isso que eu estou falando, eu estou tentando mostrar que são formas de agir no bem, são formas de agir com caridade, são formas de agir com beneficência. Porque se eu não conseguir, conceito básico, se você perguntar para qualquer pessoa, você ama Deus? Amo. Amo, claro que eu amo Deus. Obviamente, se ela for uma pessoa da corrente religiosa, se ela for uma pessoa que crê em Deus, ela vai dizer que ama a Deus. Agora, será que eu consigo amar a Deus se eu não amo a sua criação? Detalhezinho, imperceptível, né? Eu amo Deus, mas eu não amo a sua criação porque eu me violento o tempo todo, eu violento as pessoas com quem eu lido, eu sou agressivo, eu não entendo a caridade da forma como Jesus nos ensina. Quando eu faço caridade me exaltando, e aqui o Evangelho fala que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita faz. Eu conto para todo mundo.
E, olha, eu fiz isso para fulano, fiz isso para Beltrano, comprei aquilo para não sei o quê. Aquela família estava precisando de uma ajudazinha, né? Obviamente, pobrezinhos, coitados. Eu fui lá e ajudei um pouquinho. E a gente faz. Imperceptivelmente, a gente age desta forma. Quando não é no seio da nossa família, é no nosso ambiente de trabalho, são com os nossos amigos, quando surge aquele assunto na rodinha de bar, eu fiz lá, eu fui. Na rodinha de bar é uma maneira de falar, tá? Na rodinha de assunto, de conversa. Não, eu fui, eu fiz, aconteci, eu doei, eu comprei, eu fui. Então, onde é que está aquela máxima de que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz? Então, percebe que são pequenos detalhes do nosso dia a dia que mostram o quanto ainda nós temos que mudar, o quanto ainda nós temos que aprender a lidar com as situações e internalizar esses conceitos que nos falam, que nos ensinam. Aqui, na sequência, ele fala do óbolo da viúva. Tá? E eu uma vez... Alguém já leu essa história no Evangelho? Não, né? Há muitos anos atrás, teve a entrevista de um morador de rua. Ele morava num buraco ali em Botafogo. Tá? Num bueiro, ali em Botafogo. Tá? E ele foi entrevistado, né? E na entrevista ele comentou que tinha dado a roupa, né, para o amigo que não tinha, estava totalmente sem, e o repórter perguntou, mas o senhor deu a sua roupa para ele? O senhor não tem roupa? Ele falou, mas eu tenho a minha roupa. Ele não tinha nenhuma. Esse é o fundamento do óbolo da viúva. Tá? É aquela pessoa que doa, que pode doar aquilo que ela não tem, aquilo que ela não possui, financeiramente falando. Mas a gente pode doar porque nós somos milionários, somos ricos, somos bilhardários, tá? Em recursos, sentimentos, amor, para dar a quem precisa. Basta que a gente aprenda a internalizar esses conceitos. Porque muitas vezes o financeiro ajuda, principalmente hoje, diante da fome que assola a humanidade, diante das situações que aparecem na televisão, de sofrimento, de dor, de carência, aos nossos amigos lá do Sul, sofrendo pra caramba. Tá? O financeiro ajuda? Ajuda. Tá? Mas o amor, o ombro, né, a vontade de ajudar, de levar a palavra àquela pessoa, tá, muitas vezes vale mais do que o ato de você doar R$2, R$3, R$10 ou R$5.000, porque é fácil, eu entro no site, tem lá vaquinha eletrônica, seja lá o que for, para quem doar, eu entro lá, não sei nem para quem eu estou doando, eu não estou nem vendo o rosto da pessoa que eu estou doando. Mas eu já fiz a minha parte. Fez. Mas, se não me falha a memória, no Evangelho, tá, na instrução dos Espíritos, tá, eles nos falam que temos que fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Porque não fazer o bem é promover o mal. No dia a dia, no meu dia a dia, eu estou fazendo todo o bem que está ao meu alcance? Eu consigo fazer esse tipo de bem? Eu consigo fazer hoje esse tipo de bem? Se eu não estou fazendo esse tipo de bem, eu estou fazendo mal. Olha da história que eu falei um pouquinho antes, que o bem tem que ser bem para todo mundo, e não bem apenas para uma pessoa. Eu não estou fazendo todo o bem que eu posso. E não fazer todo o bem que eu posso é promover o mal. Eu posso fazer bem para ela, está me fazendo mal. Então, eu acho que fica é importante que a gente faça essas reflexões, tá? Trazer o sentido da beneficência,
trazer o sentido das máximas do Cristo para o nosso dia, tá? Não para o dia do outro, mas para o nosso dia. Quando eu falo trazer para o nosso dia, é botar aqui na cachola, tá? Trazer para cá, ó, porque é aqui que está o nosso dia, tá? Isso aqui, a nossa mente, é que gerencia o nosso dia. Nós falamos sobre isso na palestra que eu fiz com o Leandro aqui, tá? Sobre o que gerencia o mundo, o que gerencia o universo, é o que está aqui dentro, é o poder da nossa mente, é a força mental. Tudo o que a gente vê, tudo o que a gente toca, tudo o que existe no universo partiu de um pensamento. Até mesmo as formas de pensamento que a gente cria aos montes por aí, certo? Quando a gente pensa de uma forma que não deveria. A gente pensa de uma forma embrutecida, quando a gente pensa no mal, quando a gente pensa na inveja, quando a gente pensa mal do outro, estamos criando formas, pensamentos, tá, que nos agridem e agridem aquela pessoa para onde é dirigido aquele pensamento. E não pense você que quando você pensa alguma coisa em relação a alguém, aquilo que você pensou não fica com você. Ela vai em direção a quem você pensou, mas também fica com você, tanto para o bem quanto para o mal. Se você está fazendo um churrasco, né, os homens aqui presentes se gostam de fazer churrasco, como é que sai, fica ali no espetinho, na hora do almoço, durante a tarde, durante a noite, como é que chega em casa? Com cheiro de jasmim? Com cheiro de rosas? Não, vai com cheiro de linguiça, carvão e carne, fica tudo ali impregnado. Tá, esse é um exemplo prático do que aquilo que você faz fica em você. Você está fazendo churrasco, você está servindo os outros, mas o cheirinho da fumaça está ali no teu corpo, na tua camisa, né, no teu cabelo. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu ajo, começa aqui. Tudo que eu faço começa aqui. Se eu penso bem, show de bola. Tá? Quando a gente, naquela oração que Jesus nos ensinou, lá no finalzinho, o que a gente fala? Livrai-nos de todo o mal. Amém. Não é isso? Todo o mal externo que vem adiante de contra nós, ou do mal interno que nós produzimos? A gente só pensa daquilo que está no exterior, vindo em nossa direção. A gente não pensa naquilo que está no nosso interior, saindo de nós mesmos e indo em várias direções. A gente só pede para Deus nos livrar do mal. A gente terceiriza, né? Fala, Deus, me livra de todo o mal. Tá? É legal, é bom, isso faz um sentido, isso te dá um sentido de proteção, você se sente bem, você se sente protegido pela divindade, pelo Criador. Tá? Mas quando a gente pede para Ele nos livrar do mal, sempre a gente está falando do mal externo, ou seja, da inveja alheia, do ódio alheio, da falta de recurso que atinge a minha família. Eu não estou falando daquele mal que eu penso dentro de mim. E a gente pensa errado. A gente pensa muito errado. Eu não sei se eu cheguei a falar na outra palestra, mas tem uma brincadeira que uma psicóloga ela faz. Você coloca uma pulseira num braço seu. Todas as vezes que você reclamar é pensar errado, é pensar mal. Toda vez que você reclamar de alguma coisa, você troca a pulseira de braço. Reclamou, volta para o outro braço. E assim você vai. E ao final do dia, você vai ver quantas vezes você efetuou essa troca. Aí você vai começar a se ligar o quanto você pensa mal. Aí você vai entender o que é pensar mal. Fala, nossa, mas eu não penso mal de ninguém. Eu não faço mal para ninguém. E a gente sempre fala isso. Não, eu não faço mal. Eu não faço mal para ninguém. Mas e para você mesmo? Como é que está o seu amor? Como é que está você quando acorda, se olha no espelho? O que você identifica
daquele lado lá do espelho, do outro lado. Uma pessoa que você ama, uma pessoa em quem você confia, uma pessoa que você pode se abrir com ela. Já tentaram conversar com o espelho? É meio louco isso, mas tenta conversar com o teu espelho. Conversar mesmo, se abrir com ele. Falar dos seus problemas, dos seus erros, daquilo que você fez errado. Vê se você não vai abaixar os olhos algumas vezes, com vergonha de você mesmo, por aquilo que você está fazendo. Tá? Parece coisa de maluco, mas não é não. Experimenta fazer isso. Tá? Se a gente não consegue, muitas vezes, se encontrar com uma psicóloga, com algum terapeuta, de alguma forma, de receber alguma ajuda, eu acho que uma forma de a gente começar a tentar se ajudar, tá? Isso é antigo pra caramba. Tinha um filósofo lá que morou aqui no Meier, que falava isso: conheça a verdade vos libertará. Tá? Lembra desse? Esse cara morou aqui no Meier, tá? Bem aqui pertinho. Ele falava muito isso. Isso é antigo pra caramba. Tá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está onde? A verdade está dentro de cada um de nós. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a me olhar, quando eu começo a me amar, quando eu começo a me compreender, eu começo a descobrir a verdade. Não aquela verdade que a gente fala assim, não, mas eu estou falando isso porque isso é verdade. Não é dessa verdade. Essa verdade é uma verdade subjetiva. Isso são suposições, são ideias que a gente constrói durante a nossa vida. Então, você julga estar sempre certo de alguma coisa. Tá? Ou porque você ouviu, ou porque você viu no WhatsApp da família, e você tem a convicção, porque tem sempre a pessoa que posta alguma coisa no WhatsApp da família, né? E você lê aquilo ali e fala, nossa, aí você passa aquilo para frente, não, mas isso é pura verdade. Né? Baseado em quê? Baseado na opinião de outra pessoa? E qual foi a fonte daquilo que aquela pessoa falou? Eu não estou dizendo em relação a fake news, não. Estou dizendo até mesmo os textos, os supostos textos evangélicos, os supostos textos doutrinários que aparecem nas redes sociais aí de vez em quando, sabe-se lá a origem que foi, recheado de palavras bonitas sem nenhum conteúdo doutrinário. Só tem um montão de palavra bonita, mas conteúdo doutrinário mesmo não tem nenhum. Aí a gente tem que se aprofundar naquilo ali. A gente tem que entrar dentro daquilo ali e tentar entender o que está escrito. É difícil? É, da mesma forma que é difícil nos entender. E eu acho que eu consigo entender o outro se eu não consigo entender a mim mesmo. Então, tudo que eu estou tentando falar, tudo que eu estou falando, são passos que a gente dá no nosso dia a dia, sem perceber. A gente vai assim, no automático. Quantas vezes eu recebo mensagem, a pessoa bota, bom dia, Ricardo, não sei o que, e eu respondo, não, ou sim. Aí eu, opa, desculpa, eu estou no automático. Eu boto isso, eu estou no modo automático. Tá? E quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? A gente responde sem pensar, a gente age sem pensar. A gente não se aprofunda naquilo que a gente está, daquela situação que está se apresentando, naquele texto que está se apresentando. A gente não se aproxima, a gente fica assim na superficialidade, sabe? A gente não... E responde como se fôssemos doutores em determinados assuntos, se fôssemos profundos conhecedores dos temas que a gente está falando. Só que a gente não se aprofunda. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê que está faltando alguma coisa. A mesma forma, com a caridade. A gente fica na superficialidade. Eu costumo muito brincar com as pessoas, que a gente, já falei isso aqui várias vezes, se vocês olharem as palestras que estão gravadas, tá? Espero que não olhem, porque pelo menos eu me sinto horrível quando eu vejo. Tá? Eu sempre falo, a gente tem surtos de caridade. Quando eu falo a gente, vamos analisar, uma grande maioria. Existem pessoas que realmente fazem caridade, vivem para a caridade. Tá? Mas eu estou falando da grande massa, porque
Se a gente traçar uma linha, uma régua, né? Uma régua, você vai encontrar gente acima daquela linha e gente abaixo daquela linha. Você vai encontrar gente que vive da caridade e gente que não faz absolutamente nada voltado à caridade. Então, na média, tá, uma grande maioria não se aprofunda no quesito caridade. Acha que caridade é doar uma roupa. Acha que beneficência ou caridade, que esse é o tema da nossa palestra, é vir ao centro nas festas, é doar roupa. E mais uma vez volto a falar. Aí você faz aquela limpa no teu armário, pega aquela roupa que você não usa, que você estava deixando lá presa no armário há mais de 15 anos, porque você precisa emagrecer 2 quilos para caber naquela roupa, e não cabe. Porque você passou na liquidação da Marisa, tá, e tinha lá, liquidação, tamanho único. Compra não. Compra não. Se está escrito tamanho único, não compra, porque não vai caber. Aí você compra aquele troço, deixa lá no seu armário 15 anos. Aí um dia você fala, a roupa que eu comprei na Marisa, vou doar. Porque você fala, não, você chega em casa, compra, você se sente... Enfim, você não experimenta na loja, porque se você experimentar, você não vai comprar. Você compra, tamanho único cabe. Aí você leva para casa. Aí quando você chega em casa que você experimenta, você fala, meu Deus, o que é isso? Eu não estou mentindo. É isso que acontece. Tá? Acontece. Eu tenho filhas, eu tenho esposa, eu sei que isso acontece aos montes. Tá? A pessoa fala, meu Deus. Aí pronto, tá a roupa lá. Aí 15 anos depois, você tem um surto de caridade e fala, eu tenho aquela roupa tamanho único que eu comprei na Marisa 15 anos atrás. Obviamente, quando você comprou, você tinha 40 quilos, hoje você está com 60, tá? Certo? Aí você vai lembrar, fala, vou doar aquela roupa. Então, quer dizer, você tem assim, né, picos de caridade, você não vive numa constância, tá? Sabe por quê? Assim como aprender, se educar, tá? Caridade é o ato de amar. E para você aprender a amar, isso dá um trabalho danado, cara. Você tem que abrir mão de muita coisa, tá? Você tem que abrir mão de você mesmo, mas conscientemente. É abrir mão de você mesmo no sim, sim, e no não, não. Então, isso dá muito trabalho. Então, fica mais fácil eu doar a minha roupa, tamanho único, certo? Deu, uma vez ou outra, participar de uma campanha, do que efetivamente ingressar de cabeça num movimento de caridade. Eu invejo aquelas pessoas que vivem fazendo campanha, eu invejo, porque eu gostaria de estar participando, mas infelizmente por uma questão de sobrevivência, eu ainda preciso trabalhar, então o meu tempo é voltado, o tempo que eu tenho livre, eu tenho voltado, não, a maioria do meu tempo é voltado para o trabalho. O tempo que eu tenho livre, eu estou aqui no centro. Eu procuro me aproximar um pouco mais, mas tem hora que o corpo cansa. Você se sente cansado, você se sente angustiado, você se sente não reconhecido, aí você acaba desistindo de fazer caridade. Principalmente pela falta de reconhecimento, porque a gente adora fazer caridade. A gente adora receber tapinha nas costas. Legal o que você fez, show de bola. Faz um negócio e não recebe reconhecimento para tu ver se você volta a fazer. Vai ser difícil. Então, falando, fazer caridade dá trabalho. Dá muito trabalho. Muito trabalho de autoconhecimento, muito trabalho de amor próprio, muito trabalho de doação, muito trabalho de entrega. Tá? E a gente está num momento das nossas vidas, uma grande maioria está num momento de vida que já não deveria estar. Já não deveríamos estar nesse momento de vida de apenas receber. Já deveríamos estar no momento de vida de aprendermos a nos entregar integralmente. Mas ainda temos a dualidade, né? Precisamos receber para poder dar. Ao contrário daquela oração que diz em Sede Francisco de Assis, é dando que se recebe.
a gente inverte a polaridade daquela oração. A gente primeiro quer receber para depois dar. Não é? A Mega Sena está acumulada essa semana. Se eu ganhar na Mega Sena, não é? Está acumulada. Tá? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir um centro. Se eu ganhar na Mega Sena, a gente termina. Não, assim, não, aumentar aqui, botar mais 2 andares lá em cima, tá? Vamos lá, vamos construir mais 2 andares lá em cima, tá? Vamos comprar os terrenos do lado, atrás, dos lados, vamos fazer isso aqui, enfim. Mas só se eu ganhar na Mega Sena. Como eu não ganho na Mega Sena, porque é uma chance em 50 milhões, tá? Então é mais complicado, tá? Eu não faço. Aí eu fico na inércia, como fala Emmanuel, inconsciente do que dizem e do que fazem para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluções tardias. Esses somos nós, que chegamos no final da vida e olhamos para trás, ou chegamos do outro lado da vida e olhamos para trás e falamos, caramba, quanta oportunidade eu perdi de fazer o bem. Quanta caridade eu podia ter feito, quanta beneficência eu podia ter feito, quanto amor eu poderia ter doado. Só que a gente só vai ter essa consciência lá no final. Por isso que eu falei que o texto de Emmanuel, o Joel foi um pouco delicado quando ele falou que Emmanuel puxa nossas orelhas. Ele não puxa a orelha, não, ele dá chute na canela mesmo, porque a gente está precisando de chute na canela para acordar. Sabe, doeu, levantei. É porque é só na dor que a gente se movimenta, é só na dor que a gente cresce. Então a gente está precisando disso. São de alertas como esse, tá? Para que a gente acorde, para que a gente não chegue somente lá no final, certo? Vamos ter outra oportunidade? Vamos. Tá? Só que vamos levar mais tempo para alcançar a nossa evolução. Eu tenho eternidade. Beleza, temos a eternidade, mas isso não significa que eu tenha que ficar parado esperando a eternidade chegar, sem tomar uma ação. Não tem aquele clichê, todo mundo fala, para se andar 1 quilômetro tem que se dar o primeiro passo. Não é assim? São coisas do dia a dia, são pequenas atitudes, é grão de areia em cima de grão de areia, são atos em cima de pequenos atos que vão construindo a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa consciência, o nosso amor, a nossa devoção, fortalecendo a nossa fé, são em pequenas porções. Tá? Não acreditem, fé não é produto de prateleira que você receita para uma pessoa e dá uma pílula de fé e a pessoa está acreditando em tudo. Esses que tomam essas pílulas de fé acabam se descobrindo mais lá na frente, tá? Quando os problemas começam a acontecer, mais sem fé do que outra coisa, porque tomaram a pílulazinha da tal da fé. Tá? A fé é uma construção diária, é um grãozinho de areia. Vamos fazer? Olha só, gente, a gente vai fazer uma transmissão, vamos encerrar. Obrigado por vocês terem vindo. Desculpe, tá? Obrigado pela paciência. Tá? Desculpe a situação do nosso palestrante não ter comparecido à casa. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado, contribuído de alguma forma. Vamos pensar, tá? Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, naquilo que podemos fazer e ainda não fazemos. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo da Itália agora, que o Wagner está lá em Assis, tá? Na Itália. A gente vai tentar conectar, o nosso operador de áudio, vídeo está ali, mexendo nas carrapetas. Está aí. Som. Apaga a luz. Wagner.